Olá, eu sou a Bárbara, este é o meu canal dedicado como elefante. Hoje venho-vos falar das leituras que fiz em maio. Eu li 8 livros, 6 deles durante o Manga Lipa Mania, e se vocês viram o vlog sabem que eu não falei muito deles para poder falar aqui, para não me estar a repetir. O primeiro livro que eu acabei em maio foi um audiobook e foi o Do It Like a Woman and Change the World, da Carolina Criado Pérez. O ano passado eu tinha lido Mulheres Invisíveis, que foi o meu livro preferido do ano, e ia com muitas expectativas para este livro. Não gostei tanto como o anterior, dei-lhe só 4 estrelas, mas tem coisas muito interessantes. É na mesma um livro feminista de não ficção, mas tem mais testemunhos do que ciência, por assim dizer. Mas, por outro lado, tem uma coisa interessante que não tinha no Invisible Women, que é, fala menos da nossa bolha, não é? Fala muito dos problemas da África, do Médio Oriente, em que o patriarcado ainda é muito mais relevante do que na Europa, não é? Isso foi a parte que eu achei mais interessante. A parte que eu achei menos interessante foi o facto de serem muito mais testemunhos e menos ciência. Eu sou uma pessoa da ciência, portanto, gosto mais de verdadeira estatística e artigos e assim. A seguir, outro audiobook foi o The Midnight Library, do Matt Haig. Este livro tem sido muito falado, foi traduzido recentemente. É sobre saúde mental e um bocadinho de fantasia. Eu li um livro de não ficção dele que toda a gente gostou e eu não, e quis tentar a ficção dele porque parecia bastante interessante na mesma. Isto é basicamente sobre uma rapariga que decide suicidar-se e naquele limbo em que está para morrer, e não sabemos se ela vai morrer ou não, ela vai para uma biblioteca em que cada livro é uma vida diferente dela, mundos paralelos. Se ela tivesse tomado uma decisão diferente a dado momento, ia ter aquela vida. E são livros infinitos. E ela experimenta vários e é muito engraçado. O desfecho é mais ou menos previsível, pelo menos foi para mim, mas mesmo assim o caminho até lá foi engraçado. A seguir, outro audiobook. Vocês estão a ver com a vontade que eu ando a ler, não é? Isto só audiobooks. The Brain on Fire, My Mouth of Madness, da Susanna Callan. Este também é um livro não ficção sobre a história desta jornalista. Ela teve um problema neurológico grave que inicialmente as pessoas achavam que era psiquiátrico e foi muito difícil de descobrir o que é que ela tinha, e mostra todo o percurso daquela época da vida dela em que ela não tem memória e, portanto, teve que fazer um trabalho jornalístico sobre a própria vida. Essa parte é super interessante, porque ela vai buscar, não é, os testemunhos da família, dos amigos, dos médicos, os registros e assim, para conseguir escrever este livro. A história começa com ela a ser uma jornalista jovem, mas a ter algum sucesso, e começa a ter pequenas coisas assim psiquiátricas e depois manifestações mais graves, o internamento, em que a maior parte mesmo dos profissionais de saúde acham que aquilo é psiquiátrico, mas depois há alguns que pensam fora da caixa e percebem realmente o que se passa com ela. É uma doença muito recente e difícil de diagnosticar e de tratar. Achei muito interessante, principalmente como médica, de ler este livro. Porquê é que eu só lhe dei 4 estrelas? Porque tem aqui uma coisa que me irrita nos livros americanos, muito enraizada, que é viver das aparências, o materialismo. E estamos a falar de uma pessoa que está muito doente e mesmo assim está preocupada em manter as aparências. Isto é a vida real de uma pessoa, não tem que ser criticada, mas isto tem a ver com a sociedade americana e vocês já sabem, eu estou farta de dizer isto, acabo sempre por não gostar dos livros por causa disto. A seguir acabei um livro que eu estive a arrastar meses, que foi O Jardim Misterioso, de Frances Burnett. Eu comecei a ler da biblioteca, mas depois passei para outra versão de e-book, até em brasileiro, para ver se o problema era a tradução, porque eu estava a testar o livro e eu adorei este filme quando era miúda. Acho que vi pelo menos 2 vezes e adorava. Já li outro livro da autora e gostei muito mesmo, e eu não estava a perceber porque é que não estava a gostar do livro, mas mesmo mudando de edição eu continuei a não gostar. Eu dei-lhe 3 estrelas e foram 3 pelo carinho que eu tenho pela história, porque na realidade eu não gostei mesmo. Achei que foi muito lento para a história relativamente simples que é basicamente uma rapariga que vivia na Índia, fica órfã, mas rica, ok? Vai viver com um tio em Inglaterra. Também tem um filho que supostamente é doente, em que a mãe morreu no parto e o pai está um bocadinho revoltado com isso. E existe um jardim secreto, que era dessa mãe,
que está fechado desde que ela morreu e que a primeira rapariga descobre e começa a dar-lhe vida, junto com outro miúdo, que é irmão da ama dela, e estes 3 miúdos vão impactar muito a vida uns dos outros. Portanto, a base é espetacular. A forma como está escrito, pronto. Depois, outro livro que eu andei a arrastar-me A Porta, da Magda Szabo, que eu não sei se é assim que se diz, já tentei procurar húngaro, pronto, não faço ideia. Isto é uma escritora premiada, que eu acho que escreve bem, mas este livro não é para mim. Eu dei-lhe 3 estrelas porque estava a gostar muito ao início, mas depois eu detestei. É um livro muito literário. Tem uma forma de escrever propositadamente diferente para ser uma obra de arte, acho eu. E se eu não gosto disso nos livros portugueses, também não gostei no livro húngaro, ok? Isto basicamente é uma mulher, que é a própria Magda, acho eu, que é escritora e que está a narrar a própria história, e ela não entra nos diálogos, é sempre o que vai na cabeça dela. E ela precisa de ajuda e contrata uma empregada, que é uma velhota muito sui generis, e essa personagem já fala com os diálogos. E ao início esta escrita pareceu-me interessante, depois pareceu muito pseudo, então eu deixei de gostar do livro. Depois eu não gostei nem de uma personagem nem da outra, acho que são as duas muito extremas. Uma é... não faz nada na vida, só escreve e não sei o que, boazinha, apagada, recebe ordens, mas depois no fundo é uma pessoa famosa e que escreve sobre coisas importantes do mundo. Pá, não faz sentido nenhum como personagem. E depois a velhota é uma pessoa que tem uma história que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, que nós não sabemos muito bem o que foi, que é super prepotente apesar de ser empregada, que tem coisas escondidas que se calhar nem são nada de especial e faz daquilo uma grande coisa. Opá, detestei as duas personagens, achei as duas muito extremas e acho altamente improvável que a interação delas corresse bem, como era, não é? Quase uma relação de mãe e filha. Não acho que este livro faça sentido nenhum. Quando comecei a lê-lo, pensei em ler os outros 2 livros da autora, quase que pus no meu carrinho da UC para os comprar, mas não, isto não é para mim de todo. Depois a seguir eu li esta banda desenhada, Um Contrato com Deus, do Will Eisner. Isto é a primeira graphic novel da história. Este era um autor muito importante de banda desenhada, que escrevia tirinhas nos jornais, como acho que na época toda a gente escrevia, e que decidiu escrever uma história mais elaborada. E na altura não teve muito sucesso, não foi muito bem aceite, mas agora tem uma importância histórica grande. Isto é sobre um prédio numa zona pobre da Nova York e sobre as pessoas que lá habitam, e é um livro muito sobre a humanidade. Eu achei interessante a história, principalmente a primeira, porque isto na realidade são 4 histórias. Gostei dos desenhos, obviamente que ele desenha bem, mas quer dizer, é uma coisa que já não é propriamente recente, não é? E entretanto já lemos graphic novels mais elaboradas, mais contemporâneas, e portanto acabei por só lhe dar 3 estrelas, mas acho que vale a pena. A seguir, mais uma banda desenhada, que eu fui à biblioteca buscar e trouxe 2. Uma que eu ainda não tinha lido, o Paco Roca, também é uma compilação de 2 histórias. A primeira é o Farol e depois o Jogo Lúgubre. O primeiro é sobre um náufrago político que tem que estar escondido para não ser preso e que vai parar a um farol, que tem um faroleiro que trabalha imenso, é super dedicado, num farol que já não está em funcionamento. E é muito gira a história, a interação dos dois, como um influencia o outro, é engraçado. Depois o Jogo Lúgubre é sobre a história do Dalí. A arte dele era estranha, mas eu gosto. E eu não sabia que ele era tão maluco, porque eu ao início pensei que isto era só ficcionado, mas depois percebi que tem alguma coisa de não ficção nesta história. E ele era muito mal acabado de juízo. Dei 4 estrelas ao livro, não foi com o livro que eu fiquei desiludida, foi com um artista de que eu gosto e que agora vou ver com outros olhos. Pronto. Isto é um contabilista que vai trabalhar para o Dalí, toda a gente o avisa que aquilo é perigoso, ninguém naquela terra gosta dele e da mulher dele e por aí fora, mas pronto, ele vai para ali e vai ver cenas monstros estranhas. Vou-vos mostrar algumas imagens, pronto. O primeiro é muito baseado nos azuis, que faz sentido por causa do mar. O Paco Roca tem sempre assim uma cor de fundo e depois a parte do Dalí é castanho. O último livro que eu li foi A Terceira Índia, da Iris Bravo.
Este livro está por todo o Book Media, está a ter imenso sucesso. É escrito por uma obstetra e fala muito da infertilidade, portanto é um livro sobre o assunto em si bem escrito, e eu já estou a ler o segundo neste momento. Eu dei-lhe 5 estrelas, embora não sejam gordas, porque as personagens me irritam um bocado, mas acho que está bem escrito. Isto é sobre um casal, ela classe média alta, ele classe alta, ele super betinho, ela com a mania que é alternativa, mas na realidade é uma menina privilegiada na mesma, e isso foi o que me irritou um bocado no livro. E eles conhecem-se e de uma forma muito improvável têm uma relação, grande amor, casam-se e estão naquela fase de ter filhos. Agora, a relação deles é muito estranha, porque ela é toda alternativa e feminista e não sei o quê, mas depois deixa que ele domine, porque ele é super religioso, machista, família tradicional e não sei o quê, e a interação deles é um bocado estranha. Eles depois querem muito ter um filho e ela tem endometriose e não consegue engravidar, fertilização in vitro e por aí fora, e isso vai deixar muitas marcas no casal, como estes processos normalmente deixam, e ela fica uma pessoa muito diferente, com a saúde mental muito afetada, e depois mais do que isto é melhor não dizer porque acaba por ser um bocado de spoiler. Isto retrata bem a realidade da obsessão por ter um filho biológico, não é? E sendo esta autora uma ginecologista obstetra que basicamente trabalha com fertilidade, há de saber muito bem o que está a dizer, e para quem se interessa pelo assunto é interessante. Como romance e livro português também é engraçado porque é refrescante, não é? Não tem aquela escrita que eu estou sempre a dizer, de despejar para lá um dicionário. Tem uma cadência muito boa, estão sempre a acontecer coisas, é um livro enorme, mas que se lê muito bem e eu gostei muito. Digam-me se já leram algum destes livros e o que é que acharam. Até à próxima!